Oi, meus queridos, meus amados, bom dia. A paz do Senhor a todos, glória a Deus. Por mais um dia estarmos aqui juntos, aprendendo, divulgando a palavra, isso é muito importante. Meu muito obrigado a todos e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E hoje, queridos, domingo, dia 19, eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, de muita esperança e muitas alegrias em nome de Jesus. E começando, queridos, hoje, esse domingo, início de semana, com a pregação de Billy Graham, que é a seguinte: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos 4:8. Há alguns anos atrás, fui parado por dirigir numa velocidade acima do limite e no tribunal me declarei culpado. O juiz não apenas foi muito simpático, mas também ficou constrangido por eu ter sido levado ao seu tribunal. No fim, levei uma multa de $10. Se eu tivesse sido liberado sem ter que pagar nada, teria sido incompatível com a justiça. Todos têm que pagar a pena, inclusive eu, mas o julgamento deve ser aplicado com amor. Um Deus de amor tem que ter um Deus de justiça também. E é justamente por nos amar que Ele é justo. Sua justiça é que traz equilíbrio ao seu amor e faz que tanto seus atos de amor como de justiça sejam relevantes. O Pai não poderia amar o homem de modo consistente se não instituísse um juízo para os que praticam a maldade. A separação por si dos justos e o castigo dos malfeitores é a maior expressão do amor de Deus. Devemos sempre olhar para a cruz pelo contexto sombrio do juízo. Foi porque o amor de Deus pela humanidade era tão intenso que Ele deu seu Filho para que o homem não tivesse que enfrentar o julgamento. Bom, queridos, maravilhoso, Como sempre, Billy Graham, essa pregação, todas as manhãs, nos traz muita paz, muita esperança e, acima de tudo, muito conhecimento, da palavra de Deus. E hoje não poderia ser diferente, mais uma vez, nos ensinando e hoje chamando a atenção para a justiça de Deus, que Deus é justo porque Ele é amoroso, porque Ele tem amor por nós, Muito bacana, E para a nossa reflexão, hoje, livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Ele diz o seguinte: mas o dom de Deus é a vida real, eterna, proporcionada por Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, queridos, hoje, domingo, a gente está encerrando esse assunto da salvação que falamos durante 2 semanas, semana passada e essa semana toda. E hoje, no livro de Romanos, eu achei bacana, calhou, e justamente falando do dom de Deus, que é a vida real, que é eterna, proporcionada pelo seu Filho, Jesus, nosso Senhor. Então, mais uma vez, só reforçando o assunto, da salvação, que foi o nosso contexto, nessas 2 semanas. Então, o contexto final, só para a gente reforçar mais um pouco, veio aqui também de novo para a gente, que é dizendo que a vida eterna está nas mãos de Jesus Cristo. Então, Ele que tem a chave, Ele que tem a chave para a vida eterna. Ele que tem a chave que nos levará juntos ao Pai. Então, a gente tem que reforçar isso, a gente tem que viver isso, a gente tem que focar nisso, em Jesus. Jesus é a solução. Então, Deus, como diz aqui, Deus já nos deu a vida real e a vida eterna, mas para alcançá-las nós precisamos de Jesus. Então, Jesus tem a chave. E para que a gente consiga essa chave, que Jesus nos dê essa chave, nós temos que compartilhar dos mesmos sentimentos, dos mesmos conhecimentos, das mesmas atitudes, da mesma maneira que Jesus viveu aqui, que nos ensinou, nos mostrou na teoria, nos mostrou na prática, nos deu todas as
as dicas, nos ensinou de uma maneira como ninguém poderia ensinar, né? E a solução, então, está nesses ensinamentos de Jesus. Você aprendeu, meu querido? Se eu aprendi, isso nós vamos ter que provar para nós mesmos, né? Se nós aprendemos, né? Então temos que viver tudo que nós aprendemos. Se a gente acha que a gente não aprendeu alguma coisa, que a gente volte, que a gente pegue a Bíblia, que a gente leia, a gente aprenda mais. Se a gente tem alguma dúvida, né, que a gente converse com pessoas mais experientes do que a gente converse com os nossos pastores, com nossos amigos que são mais fluentes na palavra de Deus, que a gente se alimente, né, da palavra de Deus, que a gente ore, que a gente peça sabedoria, que a gente tenha uma vida em santidade, como a gente já disse aqui também, né? Que a gente procure a cada dia aprimorar mais os nossos conhecimentos e viver cada vez mais o que a gente aprendeu, o que a gente aprende todos os dias, né? Que a gente põe em prática tudo o que a gente já sabe, tudo o que a gente aprendeu. Então, o que a gente aprende, a gente pratica, não guarda para a gente. Não adianta a gente saber a Bíblia de cor e salteado, mas não praticar, né? Isso é primordial, né? É fundamental que a gente pratique o que a gente aprende, que a gente pratique o que a gente lê, que a gente pratique, né, o que Jesus nos ensinou, que a gente haja e reaja principalmente, né, como Jesus nos ensinou, como Jesus agiria e como ele, Jesus, reagiria com as coisas que acontecem. Dessa maneira a gente aprenderá mais, né? Nós daí nos tornaremos mais íntimos de Jesus cada vez mais, consequentemente seremos mais íntimos ainda de Deus também, que é o nosso Pai. Então ele aguarda, ele anseia por esse nosso aprendizado, né? Ele quer que sejamos salvos. Ele nos criou para que sejamos salvos. Então a gente tem que aprender, a gente tem que praticar, a gente tem que evoluir, subir cada vez mais os degraus, até que a gente consiga chegar no último degrau, que é o degrau da salvação. Então, queridos, né, resumindo tudo que a gente falou durante essas 2 semanas, é isso, é viver como Jesus viveu, agir como Jesus agiu e reagir como Jesus reagiu. Então, em todos os aspectos da vida, nos momentos bons, nos momentos ruins, termos gratidão por tudo, levarmos uma vida em santidade, amar ao próximo, ter temor a Deus, obediência a Deus e orar, conhecer nosso Deus, conhecer a nós mesmos também, sabermos os nossos limites, sabermos a nossa força, sabermos que Deus nos criou para que sejamos mais do que vencedores. Então que a gente tenha uma fé inabalável e que essa fé nos impulsione cada vez mais perto de nosso Pai. É isso que Ele quer, tá bom, queridos? Então que a gente tire esse domingo para que a gente faça uma análise de tudo que a gente falou essas 2 semanas, que a gente volte ao que a gente falou, que a gente estude, que a gente cada vez mais pratique a palavra de Deus, e isso fará com que sejamos cada vez mais íntimos de nosso Deus e a salvação ficará cada vez mais próxima de todos nós, né? Isso é o que eu quero, isso é o que você quer, eu tenho certeza, isso é o que nós queremos para a nossa família, para os nossos amigos. Então que a gente compartilhe também dos nossos conhecimentos, que a gente ensine, que a gente divulgue, que a gente entusiasme as pessoas para que conheçam cada vez mais o nosso Deus, que as pessoas conheçam cada vez mais a Bíblia, que usem a Bíblia como um manual de vida e dessa maneira, além da gente nos aproximar mais ainda, da gente se aproximar ainda mais do nosso querido Deus, nosso querido Pai, nós levaremos pessoas também conosco,
né? E isso é muito importante, isso agrada muito a Deus, e que todos, né, sejamos salvos, que todos consigamos chegar à salvação, que todos consigamos no final, né, a hora que nossa vida for colocada na balança, que a balança do bem, que a balança do aprendizado, que a balança das coisas boas fiquem aqui assim, ó, fiquem bem embaixo, que seja muito mais pesada do que as coisas erradas. Então que as nossas coisas boas superem com muita, com, com muita diferença as coisas ruins, que a gente aprenda muito mais, que a gente aprenda cada vez mais e que a gente seja exemplo, que a gente seja luz na escuridão, que a gente seja o tempero do mundo sempre, todos os dias, né? Eu preciso me policiar bastante, eu preciso aprender muito, eu sei disso, né? Eu muitas vezes dou umas escorregadas e falo coisas que não devia falar, né? Aqui com a minha família, com o pessoal do emprego, do serviço, depois eu me arrependo, mas não adianta, eu já falei, né? Para a pessoa pode muitas vezes não adiantar, porque daí eu já falei, a pessoa já se magoou, já ficou chateada comigo, né? Mas daí eu me arrependo, eu converso com Deus, eu peço perdão, mas se isso tem que ser uma coisa cada vez com menos frequência na minha vida, eu sei disso. Eu tenho que aprender, preciso aprender cada vez mais e sei que só poderei aprender lendo a Bíblia, me fortalecendo com as coisas que Deus nos ensinou, com as coisas que Jesus nos ensinou. Então isso eu passo para vocês da mesma maneira, queridos, né? Se você também às vezes dá uma escorregada, se você faz alguma coisa que você se arrepende, isso é sinal de que eu, que você estamos ainda fracos nos ensinamentos de Deus. A gente tem que nos fortalecer mais ainda. Então que a gente leia mais, que a gente tema mais, que a gente desafie nossa fé todos os dias, que a gente seja merecedor das bênçãos de Deus, sempre, todos os dias. Tá bom, queridos? Então que a gente tire esse domingo para refletir bastante sobre tudo que falamos, para refletir bastante como andam as nossas atitudes, as nossas reações e as nossas ações, para que sejam compatíveis com tudo que a gente aprendeu, com tudo que a gente aprende e que sejam fortes o bastante para nos aproximar cada vez mais de Deus. Tá bom, queridos? Então é isso, meus amigos. Bom domingo para vocês, aproveitem bastante. Quem como eu hoje está de folga, aproveite a família, aproveite esses momentos juntos com a família, curtam bastante. O domingo voa, passa muito rápido, que a gente aproveite bastante e que a gente sempre tire proveito dos nossos dias, das nossas horas, para nos aproximar ainda mais do nosso querido Pai também, é claro, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então deixe aqui o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica. Deixe um like aqui no canal, por favor, deixe o seu comentário também. Isso faz com que o YouTube divulgue mais o canal e mais pessoas poderão ser alcançadas e tocadas pela palavra de Deus também. E isso agrada muito ao nosso Pai. Tá joia, queridos? E a oração de hoje é a seguinte, para o dia 19, oração do dia. Deus Todo-Poderoso, Tu és o Supremo Juiz. Sou-te grato porque, apesar de eu não merecer o perdão, Teu amado Filho Jesus Cristo pagou o preço pela minha condenação. Amém. Muito bacana, né? Muito importante. Então é isso, queridos. Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo domingo, que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, nos dê muita esperança e muita sabedoria em nome de Jesus. E amanhã, se Ele permitir, estaremos aqui juntos de novo, reforçando a nossa fé, reforçando a nossa esperança, aprendendo um pouquinho mais e eu conto com vocês. Tá joia? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, todos os dias, todos os momentos. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.